Olá, muito bom dia para você, meu amado, querido irmão, amigo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre nós de forma abundante. Eu e você podemos ter mais um dia, desfrutar da presença maravilhosa do Senhor. Então, quero desejar a você e a sua família que tenham um dia muito abençoado, um dia que consigam alcançar os planos, os objetivos que foram traçados para o dia de hoje. Que Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus te abençoe. Assim, então, vamos seguindo aqui com o nosso porção diária da palavra. E hoje eu quero ler com você Carta de Paulo aos Colossenses 3, no versículo de número 13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós hoje, quando podemos entender o apóstolo Paulo chamando a atenção daqueles irmãos a respeito de algo muito importante na dinâmica da nossa vida. Quando nós, muitas vezes, experimentamos situações ruins no nosso relacionamento, na dinâmica da nossa vida, de alguma forma, nós ficamos decepcionados, chateados, frustrados, aborrecidos. Enfrentamos uma dificuldade de relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja no local de trabalho, seja com amigos. Então nós, de alguma maneira, somos atingidos ou atingimos outras pessoas. A grande verdade é que as mágoas, elas muitas vezes ficam alojadas em nós e a tristeza toma conta e nós vamos sofrendo com essa situação. Nós experimentamos um quadro negativo, um quadro ruim, um quadro pessimista e de repente esses sentimentos ruins vão tomando conta do nosso coração e nós não conseguimos ver nada de bom. Não conseguimos enxergar coisas boas, não conseguimos perceber a beleza da criação de Deus, nós não conseguimos perceber a maravilha que é a nossa família, a nossa casa, não conseguimos perceber a maravilha que são os nossos amigos. E de repente, amizades longas, elas são interrompidas e a amargura toma conta, o ressentimento toma conta e a partir daí então a vida se torna muito mais difícil. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre essa realidade de relacionamento. Ele, um pouco antes, ele vai mencionar que as barreiras, elas foram e precisam ser derrubadas, os bloqueios existentes por uma questão de classificação social, pessoas que têm mais conhecimento, menos conhecimento, pessoas que têm uma condição social, são mais ricas, outros mais pobres, e de repente ele vai dizer que tudo isso tem que acabar, para que haja de fato uma compreensão clara a respeito de todos nós, como seres humanos, e a partir da nossa experiência em Cristo, ele vai dizer que todos nós somos um. É importante nós rompermos com essas diferenças, mas ele vai chegar naquilo que deve preencher o nosso coração. E ele vai falar do perdão. A respeito do perdão, ele vai usar como exemplo a pessoa de Cristo Jesus. E a partir daí ele vai dizer que devemos suportem-se uns aos outros. A partir dessa realidade vai dizer perdoem uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, e aí ele vai completar, assim como Cristo também perdoou vocês, vocês também devem fazer da mesma forma. E aí nós temos essa realidade. Está nas nossas mãos a realidade do perdão. É importante que nós estejamos atentos que a nossa parte, ela é unilateral. Nós temos a responsabilidade, nós temos a condição de liberar o perdão. Nós temos na nossa mão, no nosso controle, essa realidade de liberar o perdão. E às vezes a pessoa ela fica endurecida, coração endurecido, e a partir de conceitos
julgando-se até mesmo por uma realidade da sociedade, achando que está ficando no prejuízo, está agindo de maneira tola, está agindo de maneira infantil, né? E aí nós vamos ouvindo pessoas que às vezes vão aconselhando: não faça isso, não faça isso, não estenda a mão, não perdoe, não ajude. Na verdade, a palavra de Deus vai usar o exemplo. Nenhum de nós merecia o perdão de Deus em Cristo. Nenhum de nós merecia qualquer benefício do Senhor. Mas a palavra está dizendo que Cristo nos perdoou. E então, o exemplo maior é Cristo Jesus. E nós somos os representantes de Cristo na terra. E somos chamados para perdoar também. E perdoar é uma bênção. Perdoar produz cura. Perdoar produz satisfação. Perdoar produz alegria. Perdoar agrada ao Senhor Jesus. Então nós somos chamados para perdoar. Você pode olhar o exemplo de José e olha que foram os seus próprios irmãos que o odiaram, venderam, queriam matá-lo, e José, ele acolheu seus irmãos, ele abençoou seus irmãos. José é um exemplo de alguém que nos ensina a perdoar. Podemos olhar o apóstolo Paulo, podemos olhar a realidade de Estevão. Você vai encontrar Estevão, que não tinha qualquer razão para ser apedrejado, e ali Paulo estava, ainda era Saulo antes da sua conversão, estava ali consentindo na sua morte, porque tinha autoridade para mandar prender, torturar e matar. E Estevão está sendo apedrejado. E de repente Estevão, recebendo todas aquelas pedradas até a sua morte, ele pôde pedir ao Senhor: Senhor, não lhes impute este pecado. Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. A semelhança de Jesus na cruz, quando da mesma forma disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão foi o representante de Cristo. É o que se chama pequenos cristos. Ele foi o pequeno Cristo, representando Cristo neste mundo. Então, eu e você. Muitas vezes a pessoa fica presa a um conceito, a uma realidade vivida 10, 20, 30 anos atrás, uma experiência que está sendo arrastada ao longo de tanto tempo, e a pessoa não consegue liberar perdão, não consegue perdoar, não consegue, de fato, cumprir aquilo que é a exigência de Jesus Cristo, aquilo que ele coloca como ensinamento, como instrução. Então, está hoje constatado, e cada vez mais tem sido aí falado sobre isso. Perdoar faz bem. Perdoar abençoa. Perdoar traz contentamento. Então, se você quer ser feliz, se você deseja, de fato, se livrar da carga, do peso, do fardo que você está carregando, talvez há tanto tempo, libere perdão. E aí, então, você vai poder ter uma vida melhor, viver melhor, caminhar melhor. Então, se você está lembrando de alguém nesta manhã, nesse dia, nesse momento que você está ouvindo esta devocional, libere perdão. Libere perdão. E diante de Deus você esteja dizendo: Senhor, eu quero abrir o meu coração. Embora eu tenha sofrido tanto, embora essa pessoa tenha me machucado tanto, mas hoje eu quero perdoar. Eu quero perdoar, assim como o Senhor perdoou. Assim está na sua mão hoje tomar essa decisão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E, ó Deus, nós reconhecemos que fomos perdoados, embora não somos merecedores, mas fomos perdoados por Ti, com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E, ó Deus, quero pedir ao Senhor que abençoe, ó Deus, meus irmãos, ó Deus, eles são os Teus filhos, e talvez alguns estejam sofrendo, ó Deus, porque não conseguiram liberar o perdão, mas quero pedir que o Senhor os abençoe. Deus, quero pedir que o Senhor os ajude, quero pedir que o Senhor seja com eles. Assim, ó Deus, nós rogamos a Tua bênção, rogamos, ó Deus, a Tua graça,
Rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo no coração de tantos nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Um abraço para você. Você tenha um dia de paz.